Queridos irmãos e irmãs, então, depois de um mês de encontro, leitura, estudo da Palavra de Deus e de modo especial do Evangelho de Marcos, eu quero partilhar com você, com a sua família, um pouco o resumo do que é esse livro. Então, o primeiro passo, o evangelista São Marcos, ele é o mais velho e o menor escrito. Isso quer dizer, ele tem menos capítulo. Ele, no livro de Marcos, só tem 16 capítulos. E o evangelista São Marcos, ele não foi apóstolo de Jesus. Os outros foram apóstolos de Jesus, mas ele não foi. E ele conheceu Jesus através da pessoa de Pedro, Paulo e Barnabé. Essas foram as três pessoas que acompanharam Marcos na sua trajetória de caminhada de fé. E ele era jovem, muito jovem, então vocês sabem que a maioria dos nossos jovens tem muita dificuldade de levar a sério as coisas, principalmente as coisas de Deus. Então, ele foi acompanhado, alguma coisa ele assumia, não chegava ao final, mas ali tinha aquelas três pessoas para acompanhar ele. Então, ele participou muito das viagens de Paulo, quando Paulo escrevia as cartas. Então, Marcos estava sempre presente na vida de Marcos. E a cidade central do Evangelho de Marcos é a cidade de Jerusalém. E a situação em que vivia o livro quando foi escrito era a situação de guerra entre os romanos e os judeus. Então, por isso que a gente vai ver muito no livro de Marcos aquela presença, de Jesus no meio de toda aquela tribulação, era de doenças, vocês veem que tem várias curas, no Evangelho de Marcos, porque era uma situação muito difícil em que aquele povo estava vivendo. E o nome dele é João Marcos. Na Bíblia só colocou Marcos, mas o nome dele é João Marcos. Ele também, a maioria dos estudiosos acredita de que ele mesmo escreveu o livro. Então, o nome do evangelista é o mesmo que escreveu. Que nem todos os nomes que estão na Bíblia foram aquela própria pessoa que escreveu. Mas a maioria acredita que foi. Então, o evangelista Marcos, ele era uma família rica, muito rica, daquela região ali. Então, ele caminhava muito, com essas três pessoas que eu já falei para vocês. Então, é bom que vocês sempre gravem isso. Essas três pessoas foram um braço forte para Marcos. E tem dois milagres que a gente só encontra no Evangelho de Marcos. Quais são? O surdo mudo, e o cego de nascença. Esse só encontra no Evangelho de Marcos. Que a gente vê que um evangelista aparece a história no mesmo, mas só muda pouca coisa, mas é a mesma história. Mas esses dois só acontecem no Evangelho de Marcos. Então, o Evangelho de Marcos, ele tem 661 versículos. Então, o Evangelho de Marcos é isso aí. Aquilo que eu consegui aprender e colocar na minha vida foi essas coisas. Como Luciene já colocou um pouco sobre a leitura da palavra, então eu achei melhor ver um pouquinho para esse lado do que é o livro. Então, agradeço de coração a todas da comunidade que aceitou esse desafio da leitura do Evangelho de Marcos
e que Deus nos abençoe, né? Que a gente possa ter sempre esse gosto pela palavra de Deus, porque nós só conhecemos Jesus, só amamos Jesus se a gente lê a palavra de Deus, porque é ali que a gente vai conhecer Ele, vai amar e vai servir com mais amor e com mais carinho. Obrigada a todos e a todas.